Nós então, eu sou o professor Messias e nós estamos aqui, desta vez, para falar sobre círculo e circunferência. No primeiro momento, vamos estabelecer o seguinte: círculo é quando eu considero não apenas o contorno da figura, mas sim também a sua região interna, tá? Enquanto que circunferência, aí sim, eu considero apenas o contorno da figura. Portanto, circunferência é o contorno do círculo, tá? A circunferência é quem limita essa região interna que nós chamamos, portanto, de círculo, tá bom assim? Mas enfim, dependendo do contexto, você vai entender claramente se trata-se de um círculo ou de uma circunferência. Pois bem, olha só, aqui eu vou considerar a circunferência e, olha só, esta circunferência ela tem centro no ponto O. Enquanto que o raio que nós representamos pela letra R, podendo ser maiúsculo ou minúsculo, é a medida do segmento OA, ou seja, é a distância entre o centro e qualquer ponto que pertença à circunferência. Então, olha só, raio é este segmento aqui, cujas extremidades serão sempre o centro da circunferência e um ponto pertencente à circunferência. Então, nessa figura, por exemplo, nós podemos destacar aqui o segmento OA como sendo raio, assim como o segmento OB e também o segmento OC. Na verdade, mais uma vez, eu reforço de que raio é o comprimento do segmento que vai a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Tudo bem? Tá bom assim? Boa. Enquanto que AC, esse segmento AC, nós chamamos de diâmetro, tá? Vai ser o diâmetro da circunferência, tá legal? Então, já percebe-se algo aqui interessante. O diâmetro tem medida igual ao dobro do raio. Olha só, o diâmetro tem medida igual ao dobro do raio. Este segmento, repetindo, AC, nós chamamos de diâmetro. Podemos definir diâmetro como sendo uma corda que passa pelo centro. Vou repetir. Diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Por sinal, é a maior corda da circunferência, tá certo? É a maior corda da circunferência. Por que, Messias? Na verdade, corda, gente, é um segmento cujas extremidades são dois pontos da circunferência. Eu vou repetir para você. Corda é o segmento cujos extremos são dois pontos que pertencem à circunferência. Então, AB, por exemplo, é uma corda. AC também é uma corda, tá? Por quê? Porque são segmentos cujas extremidades são dois pontos que pertencem à circunferência. Entretanto, essa corda aqui, em especial, tem um nome próprio. O nome dele é diâmetro. O nome desta corda é diâmetro, tá certo? Então, podemos sim, reforçando aqui a ideia, diâmetro é a maior corda de uma circunferência, ou diâmetro é a corda que passa pelo centro, ou que contém o centro da circunferência. E, portanto, sua medida é o dobro do raio. Tá bom assim? Muito bem. Vamos então para outras informações importantes sobre círculo e circunferência. Uma delas é esta constante universal chamada π. Essa constante tem por valor aproximado, um valor aproximado de 3,14. Na verdade, este número é um número que possui uma quantidade de casas decimais infinita, tá? Infinitas casas decimais. E por não ser periódica,
é também irracional. Trata-se de um número irracional, porque na expansão decimal, ou seja, entre estas casas infinitas, não temos um período que se repete infinitamente, tá certo? Eu não tenho período, é apenas uma sequência de números que não possui período. E por isso, essa constante universal, π, conhecida por π, é um número irracional, ok? É muito comum trabalharmos com apenas duas casas decimais de π, tá certo? Mas em alguns problemas é dito, por exemplo, que o π é 3,1. É dito até, em algumas situações, em alguns problemas, pede-se para adotar π como sendo igual a 3. Mas vamos lá. Isso depende do problema, isso depende do autor, tá certo? O que você precisa nesse momento entender é que π é um valor constante, é uma constante, e que possui infinitas casas decimais não periódicas, e portanto é um número irracional. Tá bom assim? Ô Messias, e esse π? Poxa, esse negócio surgiu de onde? Na verdade, uma das histórias que se conta é a seguinte. Na verdade, aliás, vamos falar de uma experiência. Se você pegar um cordão, tá? E puser sobre o contorno, ou seja, sobre esta circunferência, e depois você esticar, você vai saber, evidentemente, qual é o comprimento dessa circunferência. Você vai poder fazer isso usando um instrumento de medição, por exemplo, uma régua, tá? Em seguida, se você medir o diâmetro, tá certo? Se você medir o diâmetro e calcular a razão entre o comprimento e o diâmetro, portanto, se você calcular isso, se você dividir o comprimento pelo diâmetro, isso vai dar sempre aproximadamente 3,14. Independe do tamanho do círculo. O círculo pode ser um círculo desse tamanho, pode ser um círculo maior, pode ser um círculo pequeno, não interessa. Se você pegar o comprimento do círculo e dividir pelo diâmetro, faça essa experiência. Use tampa de panela, use qualquer objeto circular que de fato você consiga medir, tá certo? O comprimento, põe um cordão aqui em volta, depois põe um cordão aqui passando pelo meio, tá? Verifique essas medidas, tome objetos diferentes, tá certo? Pegue objetos diferentes, tá certo? Ó, tá legal? Enfim, e faça essa medição, faça essa experiência e você vai constatar que o resultado dessa divisão será sempre 3,14, tá bom? Ok, então. E depois, por curiosidade, evidentemente, eu acho interessante, você vai lá na internet e procura essa história do π, tá certo? Tem a ver com os polígonos inscritos, os polígonos circunscritos. Tá legal? Beleza? Vamos lá, então. Fórmulas muito usuais. O comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr. Tá? Então, se você quer calcular o comprimento da circunferência de um determinado raio, você vai pegar a medida desse raio e multiplicar por 6,28. Você já pode adiantar isso aqui, ó. 6,28 vezes a medida do raio. Por quê? Porque, em geral, π é 3,14. Nos problemas, pede-se que se use π igual a 3,14. Se mudar, tudo bem, você muda aqui, tá? Aqui, ó, quando for multiplicar. Mas sendo 3,14, 3,14 vezes 2, 6,28. 6,28 vezes o raio. Isso vai te dar a medida do comprimento da circunferência de raio R. E a área, Messias? A medida da área, a medida da superfície de toda essa região interna, agora estamos falando de círculo, a área do círculo é dada pela fórmula πr ao quadrado. Portanto, a área do círculo é dada pela fórmula πr ao quadrado. Então, olha só o exemplo que eu preparei aqui para a gente. Se o raio é 7 centímetros, vamos ver quanto é que fica o comprimento? Vem cá. 2 vezes π, que é 3,14, vezes 7, que é a medida do raio. Não é simples? Acabou. Multiplicou isso aqui, meu amigo, você tem
o resultado. Você tem a medida do comprimento desta circunferência. Messias, eu quero calcular a área. Vamos lá. Se eu quero calcular a área, eu estou falando de uma medida de superfície. E, atenção, informação importante. Por vezes, nós vamos encontrar nos problemas área como sendo A e área como sendo representada por S. Por que, Messias? Porque, na verdade, nós estamos medindo a superfície. Quando a gente fala que a área de um determinado objeto é tantos metros quadrados, tantos centímetros quadrados, nós estamos falando da medida da sua superfície. Então, repito, em alguns livros vocês vão encontrar A como sendo área, para representar a área, em outros vocês vão encontrar S, porque S nos remete à superfície. Portanto, a medida da superfície do círculo, a medida da área do círculo, de raio igual a 7, é 153,86 centímetros quadrados. Por que, Messias? Está aqui a fórmula. É muito simples, você faz uma aplicação direta da fórmula. Se o raio é 7, você escreve, ó, π não é 3,14? Boa. O raio é 7? Pois bem, então substitui, faz as contas e parte para o abraço, meu amigo, porque, de fato, é tudo muito simples. Então, cabe agora a gente treinar um pouquinho, tá certo? Fazer mais alguns exercícios, tá certo? E eu vou combinar com você o seguinte. O próximo vídeo, eu vou apresentar alguns exemplos de alguns problemas interessantes envolvendo o círculo, tá legal? Por exemplo, você acha justo que uma pizza que tem diâmetro igual a 10 centímetros, sei lá, custando R$ 12, e de repente o teu colega vai e diz, não, eu comprei uma com diâmetro de 20 centímetros e paguei, ao invés de R$ 10, quase R$ 40. Fui roubado. Será? Pensa um pouquinho nessa situação, tá certo? E aí a gente, no próximo vídeo, fala um pouco mais de exemplos como esses, tá certo? Ok, turminha? Até a próxima, então.